A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi construída no século XVIII e está localizada na meia encosta da ladeira do Pelourinho, ou Praça José de Alencar. No Brasil colônia, os negros escravizados e aforreados eram devotos de Nossa Senhora do Rosário e se organizavam em irmandades. A Irmandade de Salvador data de uma das mais antigas do Brasil, 1604. Pelo alvará de 14 de abril de 1696, o rei de Portugal concedeu um terreno junto ao castelo das Portas do Carmo, sendo autorizado a construção do templo em 1704 pelo arcebispo Dom Sebastião Monteiro David. A construção foi lenta, pois a Irmandade não tinha muitos recursos. O fato das igrejas do período colonial terem sofrido reformas ao longo dos anos, que consistiam muitas vezes na substituição de apenas parte da decoração interior, fez com que muitas dessas igrejas tivessem um resultado final com o interior totalmente eclético, apresentando-se com 2 ou 3 estilos ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, após a reforma concluída, acabava permanecendo no interior da igreja alguns remanescentes da primitiva decoração. É o caso da igreja de Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, que veio a ser reformada tanto no século XVIII quanto no século XIX, construída com uma fachada totalmente barroca que é transformada em rococó com o passar do tempo. A igreja possui um corpo central, galerias e anexos. As portas são em número de 5, sendo que a central é mais ampla e emoldurada por um discreto frontispício. Acima delas, 5 janelas de desenhos sublimes, simples e expressivos. Foi por volta de 1780 que o mestre de obras Caetano José da Costa fez a nova fachada do templo, já aí incluindo 2 corredores laterais, bem como as 2 torres. Somente a partir de 1873 é que a Irmandade resolveu abrir mais 2 portas ladeando a principal, seguindo assim o modelo da maioria das reformas dos templos baianos, quais atingiram a arquitetura no sentido de obter maior luminosidade natural, facilitar o trânsito dos fiéis e favorecer o anseio interior. A igreja possui planta de nave retangular estruturada, com nave única, capela-mor retangular, mais estreita que a nave, profunda e com pé direito, pouco mais baixo que o da nave. A capela-mor possui 2 portas, ambas para os corredores laterais que dão acesso à sacristia, 4 lunetas, 2 em cada lado, que se abre para o telhado sem óculos, mais algumas telhas de vidro que permitem a entrada da luz natural através dessas lunetas, 4 tribunas, 2 em cada lado, e um arco pleno que faz a transição para a nave. Além de um púlpito de influência rococó, juntamente com altares neoclássicos. Elementos do rococó são fortemente encontrados, como cores claras e douramento, estilo decorativo, texturas suaves, além da presença marcante de materiais fingidos, como falsos mármores e madeira. A igreja foi construída com o uso de tijolos, argamassa, pedras e madeira. A imagem de Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, em estilo barroco, foi identificada como sendo do século XVII, vinda de Portugal e de autor desconhecido. Ela possui características marcantes do barroco, assim como outras imagens presentes na igreja. Características como teatralidade, movimento, naturalidade e uma tentativa maior de expressão facial.
A escultura do apóstolo São João, do século XVII, que está no nicho da sacristia, é atribuída a Mestre Valentim, nascido em Minas Gerais, onde também está o Cristo em marfim crucificado e a pradoeira, que foi esculpida pelo baiano Antônio Trindade de Vasconcelos, tendo sua morte no Rio de Janeiro em 1813. A pintura do forro do teto foi executada por volta de 1780 por José Joaquim da Rocha, pintor, encanador, dourador e restaurador. Estima-se que ele tenha falecido aos 70 anos em 1807. Um manuscrito encontrado por Carlos Otti na Biblioteca Nacional, datado de 1866 a 1876, afirma que a pintura do teto é herdeira de tradição técnica inaugurada na Itália, consagrada por Andrea Pozzo, que tem como característica principal a perspectiva ilusionista e tridimensional, dando profundidade ao teto, como se estivesse abrindo para o céu. Escoço e dramatização com expressão exuberante, muitos movimentos nas indumentárias. Nesta obra, ele centraliza a figura de Maria como uma forma de moldura que os mestres da época chamavam de quadro recolocado. O teto é em gamela de tábuas corridas, policromado, com enquadramento central representando a Ascensão de Nossa Senhora do Rosário, encimada pela Santíssima Trindade e anjos, tendo aos pés dois santos franciscanos, provavelmente São Francisco e São Domingos e anjos. Foi reformado entre 1870 e 1871, adaptando ao neoclassicismo, sendo pintado em monocromia azul celeste e estrelas douradas, camuflando a pintura original. Em 1976, foi iniciada a restauração da igreja e toda a pintura em azul foi removida manualmente, deixando ressurgir a pintura original em quadratura do século XVII. É da autoria de José Joaquim da Rocha, também os azulejos em azul, que retratam os episódios da vida de São Domingos, o instituidor da devoção do Rosário, que lembra os azulejos portugueses. Quando se acessa a Igreja do Rosário dos Pretos, os visitantes podem ter a percepção da vasta combinação de simbologias, iconografias que arremete à dualidade religiosa e étnica, inserindo-os em uma atmosfera cultural e de resistência, possibilitada pela sua variação de estilos apresentados desde as imagens de santos negros e brancos, referenciando etnologicamente ao propósito da própria historicidade da Igreja quanto da Irmandade e seus membros. Essa igreja, apesar de ser considerada eclética pelo uso e mistura de estilos estéticos históricos, busca de grandiosidade, rigorosa hierarquização dos espaços internos e riqueza decorativa,
ela possui muitos elementos ligados ao rococó, que por sua vez se relaciona fortemente com o barroco tardio. Características como amplas aberturas, uso de portas e janelas compridas, uso de grades em ferro com elementos que remetem à natureza, como flores delicadas e uso de linhas curvas, além de enorme importância em relação à iluminação interna e cenográfica de sua decoração de paredes e altares.